Boa noite, meu povo. Tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando. Ei, Júlio. Boa noite, tudo bem? Vamos chegando aí para a live, pessoal. Essa é a segunda live da sequência que eu estou fazendo de lives aí sobre inteligência emocional e financeira. Ei, Rodrigo, boa noite. Carlos, tudo bem? Vamos chegando, Antônio. Vamos chegando aí, pessoal. Toda semana, toda terça-feira, vai acontecer uma sequência de lives que eu estou fazendo com a Ana Paula e a gente separou de inteligência emocional e financeira. Então, daqui a pouquinho a gente começa o nosso bate-papo aqui. Quem já foi chegando, faz um favor para a gente. Clica nesse aviãozinho que está no pé da live e já encaminha para os amigos para eles poderem acompanhar com a gente aqui. E Aninha, estou só terminando de cumprimentar o pessoal aqui para a gente poder Ei, começar o nosso Guto. bate-papo. Você está me ouvindo bem? Estou, perfeitamente. Então Seu tá. áudio para mim, meu áudio também está bacana para você? Tá ótimo. Ótimo. Então, quem está chegando aí, boa noite, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Gustavo Soares, eu sou orientador financeiro e eu resolvi trazer para o meu Instagram esse assunto que para mim foi tão importante e tão transformador, que foi educação financeira, investimentos. E aí, dentro dessa temática, a gente tem algumas ferramentas que podem nos auxiliar de autoconhecimento para poder a gente conseguir chegar no nosso sucesso, na nossa vida financeira desejada, equilibrada, conseguir fazer os nossos investimentos, conseguir evitar algumas tentações de compra, tudo isso trabalhando de uma forma um pouco mais tranquila, inteligente. Diretamente de Portugal, a gente está muito chique, nós estamos muito chiques. E aí vai ser uma sequência de lives que vai acontecer toda terça-feira, às 8 da noite. Na semana passada a gente falou um pouquinho, de modo geral, sobre o que é inteligência emocional, seus pilares de autoconhecimento, autogestão, que vai ser o tema da live de hoje, relacionamentos, empatia e adoção de novos hábitos. Então, vou apresentar para vocês a Ana Paula, que vai participar comigo nesse bate-papo maravilhoso que a gente começou na semana passada. O Isso. tema de hoje vai ser autogestão, que é como a gente aprende a lidar com as nossas emoções. Ana, por favor, se apresente. Antes, o pessoal que chegou, mais uma vez pedindo, clica nesse aviãozinho que está aí no pé da live e encaminha para todos os seus amigos para eles poderem participar com a gente aqui. Muito bem-vindo todo mundo. Ana Paula, por favor, se apresente. Bom, boa noite, gente. Boa noite, Guto. De novo a gente está aqui, né? Super legal essa experiência. Se a primeira live a gente nunca esquece, a segunda também a gente não vai esquecer. Vai ser tão boa quanto a primeira, né? Com certeza. Eu acho que rapidamente, retomando um pouquinho do que a gente conversou na semana passada e falando para o pessoal um pouquinho, né, de por que que eu tô aqui com você. Só para todo mundo, né, para a gente ficar ali na mesma página, entender Se bem, né, qual que é a situar. proposta desse momento, que eu acho que é um momento super bacana e super interessante para todo mundo. Acho que inclusive para mim e para você, né? Acho que se Com certeza. existem, é uma experiência de aprendizado para todo mundo, e acho, oi Bruno, tudo bem? E acho que a gente é, aprende sempre, o tempo todo. E aí, acho que o Guto falou um pouquinho, né? Eu chamo ele de Guto porque é meu primo, um primo querido, e aí não tem muito jeito mesmo. Um dia eu posso chamar de Doutor Gustavo, não sei, mas, De forma alguma, estamos né? em casa. Ótimo. Guto trabalha então com essa parte aí da consultoria financeira, da educação financeira, e conversando a gente teve o entendimento e alinhou as expectativas que a nossa relação com as Ô, finanças, Ana, com essa dimensão. deixa eu só pedir uma coisa aqui, Sim. pessoal, rapidinho. Alguém, por favor, comenta aí para mim, inteligência emocional e finanças, só para poder conseguir fixar o comentário na live. Só isso. Pode continuar, Ani. Ah, tá. Bom, e aí a grande incógnita é essa mesmo, né? O que que é que uma psicóloga está fazendo aqui na página de um educador financeiro, de uma pessoa extremamente cartesiana, extremamente exata, né? De outra área de conhecimento. Mas o que a gente entende a respeito disso é que a nossa relação com o cartesiano, com o material, com o exato, ela é muito mais subjetiva do que a gente pode imaginar num primeiro momento, né? E aí como é que a gente lida com isso? A gente entendeu também que a gente lida com isso levando em consideração essa dimensão de inteligência
que vai ali além da inteligência cognitiva, que vai além da inteligência de fazer contas, mas que é a nossa inteligência de lidar primeiro com as nossas emoções, né? E depois com tudo que está ali no entorno, com tudo que nos circunda o tempo inteiro. Entendendo que dinheiro, a matéria, né, a espécie, né, o papel, né, e a relação que a gente estabelece com esse objeto, muitas vezes determina a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se consome, a forma como a gente tem condições ali de conquistar os nossos objetivos. Então, acho que a psicologia das profissões aí, embora seja a profissão do futuro agora mais que nunca, né, ela consegue Profissão do permear, presente. isso, né? Ela consegue permear bem as outras áreas de conhecimento, uma vez que é uma ciência que estuda o comportamento humano. E tudo na vida, para nós aqui da psicologia e para os colegas que estiverem aqui também, como a gente falou muito na semana passada, desde pensar, sentir a mão suando, sentir o desejo de comprar alguma coisa, até sair correndo pela rua é comportamento. Então a gente consegue aí afirmar que a psicologia está ali, onde tem seres humanos, onde existem relações, onde existem pensamentos, onde existem desejos e onde existem as mudanças de comportamento, o alcance das metas e, por conseguinte, aí, as relações que a gente estabelece com a gente mesmo no primeiro lugar. E é por isso que o primeiro pilar da inteligência emocional que a gente falou na semana passada é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que sentir a minha mão suando, o coração palpitando, né? Perceber O mesmo, né? estresse, Ter a né? sensação A real. ansiedade ou o desejo, a euforia, a tristeza. Eu preciso saber e perceber essas correntes emocionais circulando fisiologicamente no meu corpo, para que depois a gente passe aí para o segundo pilar, trabalhado aí pelo Tia Lígia? Você acredita? É? Que Conectaram Lígia Maria gracinha. no Instagram. Muito bom, Tia Lígia, que saudade. Bom, para que depois, então, entendendo, olhando para a gente, percebendo, sim, né, essas correntes de emoção que determinam a forma como a gente vai reagir, a forma como a gente vai se colocar em várias situações da vida, é que a gente Sim. parte para esse segundo pilar, que eu acho que é a nossa intenção de conversa aqui hoje, né? Uhum. É interessante também que a gente coloque aqui para o pessoal que é uma conversa. A gente Exatamente. gostaria que as pessoas fizessem perguntas, que trouxessem as dúvidas, que fizessem suas colocações, para que a gente de fato consiga contribuir. Eu acho que Com quanto mais a certeza. gente entende a expectativa de quem está aqui com a gente, mais a gente constrói uma coisa que seja assertiva, interessante, inteligente para a nossa vida e para a vida dos outros também. E Correto? corretíssimo, essa é exatamente a forma como eu gosto de trabalhar. Inclusive ontem eu atendi um casal à tarde e Hum. aí eles estavam conversando, a gente começou a conversar, eles foram ficando à vontade, a gente nunca tinha se visto. Eles foram Uhum. ficando super à vontade, à vontade, à vontade e foram soltando as coisas. Aí eles falaram, nossa, você deve estar horrorizado, chocado com a gente. Falei, ó, uma coisa que eu quero que fique muito clara aqui, eu só vou conseguir ajudar vocês se eu entender o que está acontecendo. Então eu senti que vocês confiam em mim e vocês estão conseguindo contar as histórias, as intimidades, as questões de vocês para mim. Isso para mim já é meio caminho andado, eu já me sinto satisfeito por esse motivo. Claro. O meu trabalho ele exige confiança. Eu lido com um dos órgãos mais sensíveis do ser humano, que é o bolso. Então, se a Uhum. pessoa não se sentir E confortável e como, né? confiante, ou sensibilíssimo, se a pessoa não se sentir confortável e confiante de conversar comigo sobre isso, vai ser simplesmente impossível ajudar ela. E eu só vou conseguir ajudar cada um de vocês que está aqui comigo se eu souber o que está se passando. Então, realmente, a gente está aqui nesse esquema de conversa, de bate-papo, é tudo muito tranquilo. A Ana Paula fala super bonito, mas a gente é bacaninha, a gente é gente boa, a gente quer saber o que vocês estão sentindo, para a gente poder ajudar vocês da melhor forma possível. Exatamente. Acho super legal uma coisa que você disse aí, que é
a respeito da confiança e da capacidade dos seus clientes de contar para você a respeito da realidade, né? E aí eu, como psicóloga também, que já estou acostumada aí com o sigilo profissional, faço um convite para todos, né? Que é a sinceridade e a confiança com a gente mesmo, né? A gente tem aqui uma série de mecanismos cognitivos, conscientes, inconscientes, subjetivos, racionais, né, que fazem com que a gente crie uma série de esquemas, né, que às vezes não são tão sinceros assim. Sim, E para que a verdade. gente saia, né, dessa condição de não consciência a respeito das nossas finanças, da nossa vida, da nossa profissão, né? É importantíssimo que a gente crie um compromisso com a gente mesmo, né? Sim, Daí com certeza. a gente consegue de fato investir um pouco mais nessa viagem, que é a mais fantástica que qualquer um de vocês que está aqui com a gente vai fazer na vida, inclusive eu e Guto, que é a viagem do autoconhecimento. Só se a gente olhar com coragem, com amor, né? Enfrentando medos, receios, fantasmas, alegrias, orgulhos, censuras, vergonhas. Só Sim, assim que a gente consegue, de fato, ter clareza a respeito de quem a gente é. E mais que isso, que agora a gente tem ali um pé mais pertinho desse segundo pilar da inteligência emocional. Primeiro eu me reconheço. Eu olho de frente para os meus fantasmas, mas também sim. olho de frente para as minhas conquistas. Eu me vejo, né, com orgulho, com satisfação, em alguns casos com vergonha, em outros com medo, em outros, mas eu vou ali estabelecendo uma relação de confiança comigo mesmo. Consigo reconhecer em mim quais são as minhas emoções. O para casa da semana passada, por exemplo, né, quando eu acesso o meu aplicativo e Do vejo o saldo da minha banco, conta, né? O o que que você é que sente aquele quando você valor, acessa? né, Isso. desperta em mim? Medo, receio, orgulho, realização, vergonha, ou isso me cria um estresse exagerado, me dá uma palpitação, sudorese excessiva, né? Para que depois eu consiga olhar então, por exemplo, para esse medo, para essa sudorese e tomar alguma decisão em relação a isso. E aí a gente Uhum. chega nesse segundo pilar aí da inteligência emocional, que foi proposto pelo Daniel Goleman há muitos anos atrás. A gente entende que ele é um dos precursores do tema aqui, né? Foi ele que questionou Trouxe aí isso o para a conceito roda de de conversa. inteligência, exatamente, né? E cada vez eu acho que ele tem mais razão a respeito disso, né? Somos muito mais complexos e completos do que nossas funções neurológicas e cognitivas cartesianas e exatas, não desconsiderando absolutamente a matemática, porque eu acho que ela é Não, de fundamental, forma alguma, mas é né? justamente por ser complementar mesmo, é por ser todo. Exatamente. Não existe a parte isolada. Porque olhar para o saldo da nossa conta e entender que ele está negativo é ótimo. E todos nós sabemos exatamente o que a O gente precisa motivo. fazer para que esse saldo não fique negativo. Mas Exato. daí a fazer, a conseguir fazer a gestão de um comportamento que é seu, para tirar o sinal de vermelhinho do saldo da sua conta e chegar lá no número com, né, com a quantidade de algarismos que você quiser, esse é um outro passo, muito Uhum. complicado. Na verdade, é um processo muito simples, mas a gente sempre, sempre, sempre frisa. A simplicidade não significa facilidade. É um É, processo muito verdade. simples. É igualzinho, Guto, quando a gente está trabalhando no consultório, e aí eu tenho uma colega. Ei, Andréia, quanto tempo, Andréia? Eu tenho uma colega que trabalha muito bem isso, e acho que está aqui com a gente, ela falou que ia participar, né? Que é a respeito do emagrecimento, né? Hoje, todos nós que temos uma conta no Instagram, acesso à internet, né, educação em nível superior, a gente sabe exatamente O que que o que precisa fazer? comer e não comer para ter o peso que você quer, para ter o corpo que você quer. Mas e aí a pergunta, por que que a gente não faz, Sim. né? Primeiro ponto, às vezes eu não consigo reconhecer em mim, né? Quais são as emoções que me levam ao comportamento descontrolado de comer?
Aqui no fazer universo das finanças, quais são as emoções, as minhas crenças? A gente entra aí nessa questão do inconsciente, da história Por de que que você vida. faz compras compulsivas, mesmo não precisando daqueles itens? Por que que Exatamente, quando você né? sente uma tristeza, você gosta de ir ao shopping? Esse tipo de Exatamente, comportamento. né? E aí, a primeira coisa, semana passada, pilar um, olhar para isso e reconhecer. Olhar, não é nada, Bruno, não é para você não. É olhar para mim e reconhecer. Ah, então eu preciso, eu quero, não quero. Por que que eu quero? Para que que eu preciso, né? E Eu por que que eu não preciso, eu tenho precisaria? dinheiro para comprar, será que pode esperar um pouco? São várias Exatamente. E perguntas que dá para aí fazer antes de a tomar a gente decisão. começa a escolher, né? E aí é que são elas. Agora é que a gente sai do campo, talvez um pouco mais fisiológico, que é ali da sudorese, da excitação, eu quero comprar ou eu quero comer um pedaço do bolo de chocolate, para trazer isso para uma dimensão um pouco mais aí sim cognitiva, racional, exata e tomar a decisão, que é de seguir ou não com esse comportamento. Sim, Esse é o segundo pilar da inteligência emocional que eu acho que é sensacional de ser abordado e trabalhado aqui na dimensão financeira, mas também nas outras na áreas da vida, vida, com né? certeza. Uhum. Se perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu ia comentar a respeito até dessas percepções, de você perceber se você está fazendo, se você está tendo aquele tipo de comportamento. Porque todo mundo tem, e aí você segue Uhum, aquele efeito manada, ou você ter consciência de que você que tem que tomar a melhor decisão para você, para sua vida, e a partir uhum, daí você tomar a decisão que você quer. Se é uma coisa que você exatamente. realmente percebeu o que você está fazendo, analisou se compensa, vale a pena, refletiu se é aquilo mesmo que você quer e decidir. Exatamente. Partir da decisão para a ação, levando em consideração aí dois aspectos que são fundamentais na construção de um comportamento. Nessa Não, pandemia, procurem procurar, né? procurar coisas compradas e não utilizadas em casa. Resgatar várias coisas, né, Bruno? E dar um andamento para essas coisas. Concordo. Aqui em casa a gente já fez uma primeira onda de limpezas e de reutilização ou não utilização das coisas. Mas para que a gente chegue ali no processo de autogestão, para que a gente consiga de fato ter controle sobre as nossas emoções, eu preciso trabalhar duas dimensões que são complementares, que ficam ali no paralelo, que são de fato as dimensões racionais, a dimensão racional e a dimensão emocional. Aqui é que a coisa fica mais complexa, né? Porque eu sei que Exato. se eu comer o bolo de chocolate inteiro, eu não vou ter o peso que eu quero ter. Mas por que cargas d'água eu como o bolo de chocolate inteiro, E a né? mesma Então eu coisa, preciso. se eu não curtir um final de semana intenso, se eu não sair, hoje, não em tempos de pandemia, né, pessoal? Mas em É, tempos fora da pandemia, se você não curtir aquele final de semana de uma forma extremamente intensa, saindo com os amigos todos os dias e gastando todo o dinheiro que você tem na balada, que você acabou de receber o pagamento na sexta-feira, que sentido que faz você abrir mão de viver aquele momento tão intensamente porque você tem algum plano futuro? exatamente. A inexistência de um plano futuro talvez pode ter uma importância grande sobre isso, Sim, né? sim, A gente eu gosto em certa medida, né? Não clareza. muito, mas eu gosto em certa medida de alguns clichês e ditos populares, né? Por exemplo, aquele que para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve, Qualquer vento né? serve, Acho que é um exatamente. tema para a gente falar, né? Clareza de objetivos, definição de metas, porque ter claro aonde se quer chegar, ou pelo menos uma ideia do que de mais ou menos ali, não significa que esses planos não possam ser alterados e que a rota não possa ser ajustada. Pelo contrário, hoje a gente ajusta a rota quase que de meia em O meia hora tempo durante o dia. inteiro. Durante o Uhum. dia, né, a gente não consegue fazer essa gestão de emoções que nos levam a comportamentos. E aqui, analogicamente aí ao grande bolo de chocolate que a gente comeu lá, né, furando a dieta na Delicioso. sexta-feira, pode ser a bota da coleção outono-inverno,
pode ser a saia maravilhosa, pode ser o apartamento, o carro, a viagem, enfim, né? Pode ser o que São, você... são as contingências que nos chegam aí através dos processos de vida, da experiência de vida, e que tem que chegar mesmo, né? Não sou contra que isso chegue, e nem sou contra que as pessoas gastem, nem se realizem, De né? forma alguma. Mas isso tem que estar alinhado. Inclusive, esse é um outro ponto muito importante também, que as pessoas, às vezes, elas têm medo de ter uma vida financeira controlada e elas Uhum, confundem equilíbrio financeiro com falta de possibilidade de gastar dinheiro, com anulação de vida. E não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. A partir do momento que você consegue fazer um controle melhor da sua vida financeira, aí sim é que você ganha ainda mais gás e condição de fazer tudo que você gosta, tudo que você quer, justamente porque você tem clareza de tudo que você está fazendo. Dos seus uhum. objetivos, do destino do seu dinheiro, dos desejos que você tem. Quanto mais claro isso fica para a pessoa, mais tranquilidade ela tem para poder viver uma vida financeira tranquila e equilibrada. Exatamente, uma vida financeira alinhada aos objetivos, né? É o que a gente trabalha muito aqui em desenvolvimento profissional, desenvolvimento de carreira, né? Com todos os níveis de profissionais e executivos, né? Você tem que ter comportamentos que são alinhados aos seus objetivos. E aí a Isso. consciência de que esses comportamentos não são os mesmos para é muito pouco provável que a gente tenha dois comportamentos iguais para pessoas diferentes com objetivos diferentes, é muito grande, né? Sim. E Olha o aí, comentário da Pires, Daniela Pires aqui. Inteligência emocional é meio instintiva. Claro que pode ser aprendida, mas finanças tem que ter um ensinamento, o que infelizmente não faz parte de diversos currículos profissionais. Mas as coisas estão mudando bastante nesse sentido, viu? E na inclusive eu realidade, tenho, inclusive o que me move é exatamente esse entendimento, a necessidade de mais pessoas poderem ser equilibradas financeiramente, terem uma educação financeira de qualidade, porque a relação é de ganha-ganha. Eu acho uhum, que isso tem um fruto muito claro. Deixa eu é, ver o que o Bruno na comentou aqui. realidade, é, existe um ponto aí que é bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente dar uma ênfase especial, que é a nossa capacidade de aprendizagem emocional, né? Eu não esqueci quem foi que comentou, mas ela disse assim que a inteligência emocional é um pouco instintiva, mas que precisa de ter, e na financeira a gente precisa de buscar o desenvolvimento. E aí, a minha orientação é que não, a inteligência emocional é tão aprendível quanto Quanto... qualquer outra área de conhecimento. Talvez Exato. não seja um processo tão tradicional, um processo tão cartesiano, um processo tão linear, mas o aprendizado de reconhecimento de emoções, controle dessas emoções, e aí eu vou além, mudança de comportamento com base em emoções, ele é tão possível quanto o aprendizado em qualquer outra área da vida. E isso é Exatamente. libertador. É. Isso nos dá aí uma liberdade de tomada de decisão na vida que é sensacional, porque eu paro de ancorar as minhas escolhas e em decorrência de algumas escolhas ali, algumas perdas, em função de eu sou assim, eu sou tímido, eu sou retraído, eu sou triste, eu sou deprimido, para não. Para dizer, eu estou Estou... deprimido. Exatamente. Mas eu posso me organizar, obviamente, considerando aí uma condição neurofisiológica saudável, e se ela não estiver saudável, a gente tem recursos para que ela fique, né? Exato. Para que as coisas sejam ali ajustadas e azeitadas e que eu consiga mudar a minha trajetória. É Claro que perceber não a é. forma como você está. Exatamente. Se ela for positiva, que você reforce esse comportamento. Mas se ela for negativa, é você entender que você está naquele estado e isso te dá a chance de você mudar ele para o estado que você deseja. O que a Ana Paula está Exatamente. passando para a gente aqui é que existem técnicas e ferramentas e que o melhor disso tudo é que é possível. Se hoje você tem algum tipo de comportamento que não te agrada ou que você gostaria de mudar, e eu acredito que todos nós tenhamos algum tipo de comportamento que a gente está passível de melhorar, é possível fazer isso. A gente não é alguma coisa, a gente está.
e podendo estar Sim, melhor, ótimo. Só ver um exatamente. comentário que o Bruno comentou aqui. Bruno Ah, comentou, quanto maior a clareza, maior as possibilidades de escolhas conscientes. Exatamente. exatamente. E aí a gente consegue, nesse contexto de autogestão, enfim, ei, Nanda, tá bom? É legal, né? Porque a gente fica vendo um tanto de gente entrar e as pessoas vão Vai falando e é chegando um super monte de legal. gente, é Eu muito fico, bacana. É eu ótimo. acho sensacional ver todo mundo aqui. E aí a gente consegue fazer ali o alinhamento, né? Dos nossos processos conscientes, racionais, cartesianos, com os processos emocionais. Aí a gente vê aí a neurofisiologia cerebral funcionando em perfeita harmonia, obviamente, nas pessoas que têm uma condição cognitiva saudável e repetindo, quem não tem, a gente ajusta isso, existem formas e meios hoje para isso, Ô, mas para Rona, quê? e o que, que Para que a seria gente uma condição cognitiva perfeita e saudável? Só para dar uma ajustada aqui. basicamente, na idade adulta, para esse fim que a gente está conversando, a capacidade reflexiva. Eu preciso de ter uma capacidade reflexiva adequada, eu preciso de ter condições de olhar para as minhas emoções e para o meu comportamento e pensar a respeito deles. Porque a Exatamente. partir dessa reflexão, eu identifico ali o que eu quero manter, o que eu quero mudar e consigo me organizar para fazer as mudanças necessárias. Tem um Entendeu? pessoal da produção aí. A advocacia moderna Isso. pergunta: o que vocês têm a dizer sobre essa nova geração Y? Então, a geração Y é uma geração como outra qualquer. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito dessa divisão, né? Eu acho que somos todos intergeracionais. Obviamente que a gente traz Exatamente. características ambientais do cenário onde a gente está inserido, e isso nos traz sim algumas características comuns. E em relação à geração Y, né, o que a gente percebe, o que está aí o tempo inteiro nos rodeando, que embora eu não seja da geração Y, eu sou da geração anterior, se a gente for classificar, trabalho muito com a geração Y, mas em relação, por exemplo, a hiperestimulação, imediatismo, isso é muito fruto do cenário, do ambiente, né, da era onde Sim, essas pessoas estão inseridas, dos estímulos que foram dados, mas ainda assim, o Advocacia Moderna que perguntou, Rafael. Rafael, desculpa, eu acredito na possibilidade de ajuste, de mudança, né? De olhar para esses comportamentos, ver o que, que cabe, o que, que é positivo, o que, que não é positivo, o que, que ajuda, o que, que atrapalha. Só que não é um processo fácil, não é uma coisa, dá trabalho. Né? Na hora que a É, gente começa a pensar, meu Deus, para que esse tanto sapato que eu comprei? Ou por que, que eu gastei tanto dinheiro na balada? Isso desperta uma série de episódios sentimentos. mentais, sentimentos, emoções, pensamentos, que às vezes eu não estou afim de olhar para eles, simplesmente porque isso gasta uma energia danada, É, né? E aí eu prefiro, de repente, ali comprar um outro sapatinho na promoção, né? E seguir, vamos em frente, amanhã é outro dia. Só que o que a gente costuma perceber, e aí, Rafael, bem comum na geração Y também, é que talvez aí aos 15, 16 anos, isso não tem um peso ou uma importância muito grande, né, para as pessoas, não só para os jovens aí da geração Y, mas para todos. Depois a gente percebe que aos 18, 25 mais ou menos anos, isso começa a ter um peso. A gente olha para isso de um jeito diferente, a gente pensa a respeito disso. Lá nos 35 anos, a gente de fato se sente incomodado. E aí você fala, putz, o que tá rolando com esse negócio? Que angústia é essa que eu tô sentindo? Aos 45, eu fico deprimida, né? Eu olho para minha vida e falo, que é isso? O que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Né? Quais foram as minhas escolhas conscientes? Né? O que que eu escolhi ganhar? O que que eu escolhi perder? Por que que eu escolhi isso? Por que que essas escolhas foram feitas dessa forma? Então, a nossa orientação é que o quanto antes a gente comece com o processo de acompanhamento, de orientação de é jovens, isso que eu ia te a perguntar agora. chance de chegar lá na frente
e desse olhar arrependido para a própria vida acontecer, não acontecer, é muito maior. E aí o que que eu Sim, tenho? Eu tenho seres adultos, humanos, realizados, responsáveis, mais fortes, mais consistentes em relação à própria vida. Entendeu? exatamente. Antes de eu te fazer a pergunta exatamente em cima disso aí, o comentário do Rafael, ele está perguntando, livro sobre inteligência emocional que você indicaria? Ah, eu acho que todo mundo que quer estudar inteligência emocional deveria começar pelo Goleman. Daniel Goleman, ele escreveu Inteligência Emocional ali em 1993, enfim, na década de 90. Mas acho E que ele é a gente bem comentou sobre um didático. outro livro, tem esse livro da inteligência emocional do Goleman, e a gente conversou, quando a gente estava preparando essa conversa nossa para a live, a respeito de um outro livro também que eu acredito que tem a ver muito com o que a gente vai conversar durante essa sequência de lives, que é O Poder do Hábito. Ah, sim. Uhum. É, Né? é um livro bem interessante, bem pragmático, que tem dicas muito práticas, é uma leitura leve, muito rápida, mas para entender ali os fundamentos e de onde é que surgem esses conceitos de inteligência emocional, eu recomendaria o Goleman também. Falamos também, Guto, do... Ai, tá até aqui, deixa eu mostrar pra você. Do Janet, né? Querido Sim, economista, que escreve muito sobre comportamento humano. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa sobre autossabotagem e eu recomendo essa sim, eu estou leitura, aqui. Autoengano, Então, para a gente entender as raízes da autossabotagem. foi a Dani, ela colocou aqui, ó, o que vocês podem dizer sobre a autossabotagem? Saber é praticar? Guto, finança é só ficar rico? De forma alguma, Dani. De forma alguma. Como a gente começou a conversa aqui no início, a parte financeira faz parte do seu equilíbrio de vida. Se a sua vida estiver equilibrada, você consegue trazer esse equilíbrio para a sua vida financeira. E aí, ter uma quantidade grande ou não de dinheiro vai ser consequência do seu desejo, dos seus objetivos. E dos Estar com seus a vida comportamentos. dos seus comportamentos. Estar com a vida financeira equilibrada é parte desse processo de autoconhecimento. E ter uma quantidade abundante de dinheiro é outra questão. Às vezes a pessoa ela tem um sucesso para ela, que é ela ter uma vida tranquila, numa casa simples, fazendo o que ela gosta. E para outras pessoas, ter sucesso é ser milionário, dono de empresas. Então, finança não é só ficar rico. Finança não é só ficar rico. É. Acho que vale destacar, né, que é, finanças, né, essa parte, essa nossa, ela está contida numa dimensão da vida que é a nossa vida material, né, o aspecto Exato. físico, material ali, né, é um dos aspectos que tem que ser levado em consideração para que a gente tenha um movimento de expansão vital, né, que é quando a gente cuida de diversas áreas da vida para promover esse desenvolvimento e, em consequência disso, a pessoa vai escolher, eu quero muito dinheiro, eu quero ficar rico ou não. Não, eu quero uma vida tranquila, eu quero Exato. deitar, dormir, viajar. É isso, né? E aí, só que Exato. até definir o que é sinal de sucesso, é como você disse, né? Eu Tranquilidade, preciso me sucesso. conhecer, eu preciso saber, né, quais são as decisões que eu vou tomar e, acima de tudo, quais são as perdas que eu vou assumir. Tal como a gente disse na semana passada, a grande dificuldade que o ser humano tem não é com a tomada de decisão, é com a perda em decorrência da tomada de decisão. Ninguém gosta de perder, Exatamente. nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém, né? Então, Exatamente. olhar para isso, alinhar essa parte emocional, né, a parte racional, aí a gente consegue de fato cuidar do mindset, essa palavrinha que tem sido dita sempre, né? E aí eu Mindset, tomo. só para poder situar o pessoal também, mindset nada mais é do que a nossa forma de pensar, correto? É o nosso É a set nossa de. programação. É a forma como a gente estrutura pensamentos e percepções, né? Exato. Aí alinhar o mindset, que sim, pode ser um pouco mais racional e cartesiano, e aí eu vou pedir licença e inventar uma palavrinha aqui, e alinhar isso com o emoset, né, que são Eu as achei emoções, sensacional essa palavra. emoset,
E Eu aí a achei gente, de fato, sensacional. tem um olhar mais complexo sobre os eventos da vida. E seres humanos são seres complexos. Não adianta, não há como fugir. Assim como a maturidade não perdoa ninguém, né? A É. complexidade da existência humana também não passa despercebida por ninguém. Então, olhar para essa complexidade, para daí, por exemplo, entender os mecanismos de auto-engano, mecanismos de autossabotagem, como que isso está inserido no nosso repertório, aí eu consigo, de fato, tomar consciência. E aí eu entro ali na primeira etapa da curvinha da mudança, que é a primeira etapa da formação do hábito. É o reconhecimento do problema. O mal-estar, preciso mudar ou não, alguma coisa vai acontecer, para que depois eu entro no estágio de aprendizagem, e aí eu estou falando de aprendizagem financeira, porque você vai ensinar para a gente aí a taxa de juros que é melhor, né? Uhum, Que vai uhum, fazer mais sentido para mim, mas isso vai estar alinhado com a forma como eu me organizo, né? Dentro da minha própria vida, uhum. entendeu? Você comentou agora há pouco aquela questão das faixas de idade, aos 35, aos 45. Que sugestão você daria para nós todos aqui, para a gente poder não ter que esperar tanto tempo para poder perceber que a gente poderia ter começado a tomar atitudes diferentes a partir de hoje? Você teria algum exercício de consciência, alguma. Eu não gosto da palavra dica para isso, não, mas Orientação. poderia ser orientação. Orientação é a palavra certa. Porque aí você imagina, aqui a gente tem um público que está variando aqui de 20 aos 50. Mentira, tem de 20 aos 65, 70 anos aqui. Muito bom. Então você imagina as pessoas terem que chegar lá na frente para poder olhar para trás e pensar, nossa, eu podia ter feito melhor, hein? Ou diferente, Exatamente. para poder estar mais tranquilo. Dos principais problemas que a gente enfrenta na clínica com pacientes de idade mais avançadas é exatamente isso, olhar para trás e não ter um olhar muito agradecido, uma memória muito agradecida do que aconteceu lá atrás, não, sabe? Então, a Uhum. orientação é que o quanto antes a gente começar a olhar para isso, melhor. Óbvio que essa complexidade das faixas etárias e da condição de reflexão mesmo tem que ser levado em consideração. Um jovem, adolescente, né, de 18, 17, né, não consegue pensar a dimensão financeira da vida considerando as variáveis que uma pessoa de 35, 40, 45 leva. Porque a vida é outra, as Sim, contingências são outras, as intercorrências da vida são outras, são as outras. emergências são outras, mas Uhum. olhar para isso, né? Hoje a gente tem uma vantagem que as instituições de ensino ali, elas estão talvez um pouco mais preparadas para fazer, para despertar alguns aspectos que, por exemplo, na nossa época não eram tão olhados assim na escola e que em algumas famílias também isso não era tratado com a clareza necessária, né? Com Que certeza. deve ser tratado. Por várias razões e em função de várias coisas, e acho que não é o caso a gente falar, né? Entrar um pouco nisso aqui. Uhum. Mas a orientação é estimular para quem tem filhos, estimule os filhos a olhar para essa dimensão da vida de um jeito natural, de um jeito calmo, de um jeito tranquilo, como se olha para a área física, né? Eu Por que acredito que que eu esse não seja o posso? grande segredo da vida mesmo. Exato, Quanto né? mais, quanto maior, quanto mais natural o nosso olhar puder ser para todas as coisas, melhor. Exato, né? Porque isso nos dá a chance, né, de tirar ele um pouco dessas emoções que são da nossa história e a gente enxerga a realidade, o fato como ele é. E aí eu consigo alinhar e intercalar processos emocionais e racionais para tomar as melhores decisões e fazer a autogestão da vida. Isso, Diga, você ia perguntar garota. alguma coisa? É o comentário da Ana Paula aqui, olha só que interessante. Aos 45, aos quase Hum. 45, encaixo-me perfeitamente na descrição que a Ana Paula deu. E garanto que não é boa. Mas eu penso que em cima deste comentário a gente pode entrar com o que a gente vem falando aqui. A hora A certa, pessoa que a hora comentou chama certa, Ana Paula também, né? Ana Paula, só xará. Tá. Uhum. A hora certa de
desejar mudar de vida, que é o que a gente comentou mais cedo, a gente não é, nós estamos. Então, Exatamente. independente da fase que você está, da idade que você tem hoje, estando consciente e disposta a ter uma vida, a construir uma vida diferente e melhor, a hora é essa. Exatamente. E aí, não é de tudo ruim não, Ana, só para te falar aí um pouquinho da sua questão, né? É, não é de tudo ruim, sabe por quê? Porque aí, aos 45, a sua maturidade te faz ter condições de olhar para essa dimensão como para qualquer outra da vida, de um jeito mais sério, de um jeito mais engajado. Né? Então, se você tivesse começado lá aos 18, talvez você não tivesse começado, obviamente, com a complexidade que é natural da idade, mas hoje a sua capacidade consciente de olhar para isso te coloca, entre muitas aspas, aí, em vantagem competitiva, Com né? Em relação certeza. às pessoas que começaram a se organizar mais cedo. Então, é isso, né? Assim, e aí a gente volta àquela máxima também do autoconhecimento, que sempre, em todos os fóruns que eu vou falar de autoconhecimento, para todo mundo, eu acho que o que tem que ficar registrado sobre autoconhecimento é o seguinte: não está escrito na pedra. A gente consegue mudar, apagar, ajustar, né? Ajeitar, arredar um pouquinho para cá, arredar um tiquinho para lá, dar um jeito, né, naquele comportamento, naquela tomada de decisão que foi feita de uma forma não tão consciente, né? Isso é plenamente possível para um ser humano maduro, adulto, né? Consciente e responsável por si Exatamente. mesmo. Bruno fez uma pergunta aqui. Sobre Hum. alinhar as necessidades de um grupo comum, Ah, por é. exemplo, as necessidades da família, marido e mulher, onde existe muita individualidade. Você está perguntando no sentido de como que é possível alinhar tudo isso quando as pessoas são muito individualistas? Pelo que eu estou entendendo, é isso. Eu entendi isso. Bom, a respeito disso, eu acho que é assim, as famílias elas vão se organizando ali como micro-universos, né? Assim, cada família se organiza da forma como dá conta, da forma como aprendeu e da forma como entende que é certo. E aí, levando em consideração essa decisão de uma vida mais individualista, a orientação é que a comunicação seja muito clara, efetiva, eficaz, eficiente, né? Que os objetivos estejam muito bem alinhados, né? E que isso seja muito tranquilo para os membros da Porque família, né? pensando aqui, indo um pouquinho além dentro dessa frase, tentando trazer ela para a maior naturalidade possível, somos todos seres individuais, mas a gente sabendo respeitar e essa individualidade não sendo motivo de afronta e de conflito, É, dá é, para o continuamos ambiente familiar, individuais e é, realizados. o ambiente individual, o ambiente familiar, ele se organiza, né? Assim, a cada família, para cada núcleo familiar que a gente olha, a gente descobre um universo, né? Para os administradores aí, uma empresa com seu modus operandi ali que acabou sendo determinado, né? O importante é que isso esteja claro, consciente, que seja saudável para todo mundo, né? Porque Exatamente. à medida que você está num relacionamento e não está concordando com a forma como ele está sendo construído e sendo direcionado, e se existe algum mal-estar, acho que é um sinal vermelho para a gente parar, olhar para isso, né? E Exato. arredar, se precisar arredar, né, Fê? Se precisar consertar, recalcular a rota, né? Ver o que precisa ser Exatamente. ajustado e ajustar. Você tinha comentado comigo, você está pensando em fazer um exercício com o pessoal? Ah, sim, né? Tem um Na semana exercício aí? passada a gente falou muito sobre as técnicas, né? De reconhecimento das emoções. Então a gente já trouxe para essa conversa de hoje algumas sugestões de técnicas de autogestão, né? Que são muito baseadas na, na realização desse primeiro momento que foi do de autoconhecimento. Então tá. Então, se eu já sei que eu não vou resistir a um e-mail de promoção da minha loja favorita de sapatos, por que que eu continuo cadastrada na lista sei lá, de clientes, né? Da loja?
É só clicar, a atitude é simples. Você entra lá e clica Exatamente. em Mas subscrever tem e-mail. algumas pessoas que simplesmente não Exato. conseguem clicar no botãozinho de cancelar a E cancelar inscrição, a inscrição. né? Isso é muito custoso para algumas pessoas. E aí, para situações como essa, que não necessariamente são essas, eu acho que um exercício muito interessante é a gente fazer o exercício das duas realidades, né? O que que vai acontecer comigo Uhum. se eu sair dessa lista de transmissão da loja? Eu vou anotar, né? Sendo bem pessimista, né? O que que não vai acontecer? Também eu vou exagerar bastante nessa lista. Depois, o meu exercício vai ser colocar alguma coisa na coluna do meio. No caminho do meio. Olhar o que talvez eu ganhe, se eu sair ou que eu vá perder. E eu fui muito extremista. Eu falei, nossa, eu vou morrer porque eu não vou saber o lançamento. E, né? Da É, coleção de roupas. o outro muito otimista é assim, nossa, eu não vou gastar R$ 1.000 no sapato, então eu vou ter R$ 1.000 que vai render, não sei o que. Não, não é o caminho do meio, né? Talvez não seja comprar esse sapato de R$ 1.000, não, mas aí eu consigo consultar o site da loja só quando eu tiver interesse, talvez eu Interesse. consiga ir medindo e mensurando, né, a minha relação com esse objeto de desejo aí, que é o sapato à borda, enfim, que não deveria ser, tá, gente? O objeto de desejo não deveria ser esse, mas tudo bem, né? A gente entende. E aí eu consigo ali colocar uma coluna do meio. O que que acontece com essa coluna do meio? Qual que é o objetivo dessa técnica? É baixar a minha ansiedade, o meu nível de estresse. Porque Legal. quando o meu estresse, quando eu estou excitada ou estressada ou apavorada com alguma coisa, a minha tendência de comportamento extremista, ela é maior, né? Porque eu olho e falo, é agora ou nunca que eu compro esse negócio. Porque vai acabar a promoção, né? Em contrapartida eu penso, se eu não comprar isso agora, eu vou morrer, né? Então, na hora que eu olho para a coluna do meio, entendo que não é a promoção que determina a minha vida e nem a não usar a bota que vai me fazer morrer, eu Sim. abaixo o meu nível de ansiedade, aí eu tenho a chance de pensar a respeito de todas essas correntes emocionais que fizeram essa loucura comigo num intervalo de 30 segundos, e aí a chance de eu tomar a melhor decisão é maior. Que é Então, justamente o que a gente vem falando desde o início da nossa conversa. É você uhum. perceber que emoção te causa, ou você chegar na loja, receber um e-mail de promoção que você tem na Exatamente. loja Só que você que está aí, cadastrado, Guto, você gosta, é o seguinte, falar isso aqui é é facinho, fácil. facinho. É fácil. Eu quero todo mundo com Fazer, papel e caneta na mão aí, ó. Agora, papel e caneta na mão, divide o caderninho em 3 colunas, assim, ó. isso mesmo, fazer é desafiador. Sim, Porque aí não é tão cartesiano assim, né? Porque a minha excitação, eu tô dando aqui o exemplo da bota, talvez porque eu gosto muito de sapato, enfim, né? Também não deveria ser sim, um mas objeto eu de penso desejo, que. mas Comenta aí, pessoal, o que que deixa vocês tentados a gastar dinheiro de uma hora para outra? Vamos ver é, o que que o pessoal, quais são as né? aflições do pessoal aí. Isso está ali relacionado com uma série de outros eventos da minha vida que me fazem ter um olhar anormal para um par de sapato, que serve, na verdade, para proteger o meu pé para não furar com um prego na rua. É isso, ponto, Exato. acabou, né? Objetivamente, a função do É. calçado é essa, né? E aí a gente acaba sendo seduzido por várias coisas, várias cenas, né? Comida, é o caso da dieta que a gente falou também. Eu olho para o bolo de chocolate e entendo que se eu comer 7 pedaços, não é legal, né? E aí falar isso tudo é muito tranquilo, mas praticar é o exercício. E aí eu Sim. já vou contar uma coisa para. Nosso tempo deve estar acabando já, não tá? Eu não tô Nós olhando. Tá, quase. temos. Né, tá acabando. É. Só antes de você Aí eu já. comentar, o Bruno fez um comentário aqui que dá tema para a gente fazer outra live. Questão dos gatilhos mentais. Uhum, Isso dá um assunto super bacana. Estou gostando de ver o pessoal claro. participando aqui. Ó. Roupa, comida, Régia. calçado. E a Régia já Já tá está me dando querendo comer um vontade de bolo de comer. chocolate. Até eu já estou aqui, ó,
salivando. De tanto, eu vou mudar o exemplo aqui, então. Bom, e aí eu já vou contar uma coisa para vocês, que não é para deixar ninguém triste, não, né? É, não vai ser fácil. A primeira vez você vai fazer, vai falar, uhul, consegui. Não comprei, tô super bem, é isso aí. Na segunda vez, você já fica um pouco reticente e se questiona. Fala, será que é isso mesmo que eu preciso fazer? Não sei o quê. Na terceira vez, você fala assim, só uma vez. Na quarta. Então, a decisão de autogestão de comportamento, né, e tomada de decisão alinhada, direcionada aos objetivos, ela tem que ser praticada de maneira frequente, com relevância, consistente, porque aí o que a gente vai falar daqui, né, daqui 2 semanas, faz parte, é uma das estratégias de construção de Novo hábito. hábito. E tem que estar ali conectado com os objetivos, né? Você tem que ter uma razão pela qual você vai escolher perder o prazer de comer o bolo de chocolate naquele momento. E Entendeu? trazendo também, mais especificamente ainda para o mundo dos investimentos, que o mundo do consumo ele é bem Exatamente. estimulatório para os gastos, para o mundo dos investimentos, isso aí que você falou até agora, eu trago o meu exemplo quando eu comecei a montar minha reserva de emergência. Até tempos atrás eu era só um pagador de contas, e aí a partir do momento que eu decidi começar a mudar meu hábito, tudo, o universo conspirava contra mim. Parece que é isso Todas, mesmo. todas A as sensação melhores é essa. festas, os melhores convites, as melhores coisas, as promoções, tudo vinha contra o meu objetivo. Mas ele estava tão claro para mim, eu precisava abrir mão daquelas outras coisas todas que me fariam bem momentaneamente, para eu poder estar com uma vida mais equilibrada, para eu poder, na época, montar minha reserva de emergência, começar a investir, entender o benefício da ação dos juros compostos. Então, a minha mudança de comportamento, ela veio, mas ela veio e foi sofrida mesmo. Porque tudo que aconteceu, especialmente no início do processo, foi para que eu não continuasse com aquele propósito. Por todos os motivos. Porque naquele momento, para mim, não fazia sentido. Fazia sentido porque já estava claro na minha mente. Mas tudo vinha contra eu. Por que eu ia guardar R$ 100? Para que eu ia guardar R$ 100? Se no mês seguinte o salário ia cair na minha conta, se eu ia ter um rendimento mínimo com aqueles R$ 100 investidos, se eu ia ter que demorar não sei quantos milhões de anos para poder chegar onde eu queria. Então, não é só em cima do comportamento de compra, mas é também em cima do entendimento da ação dos juros compostos, em cima do investimento que você faz. Eu estava Pois fazendo é. uma simulação ontem aqui para poder gerar um post e tudo, e é um exemplo também em cima de um pai que investe R$ 100 por mês para um filho bebê aos 18 anos. E aí, R$ 100 por mês, com a ação dos juros durante 18 anos, ele dá de presente para o filho mais de R$ 100.000. Então, são Pois é. pequenas atitudes com constância, disciplina, clareza, que geram um resultado grandioso que faz sentido. Então, esse entendimento não é só para a gente melhorar o nosso comportamento de compra, mas também começar a entender como que o dinheiro pode trabalhar para a gente, que é uma outra questão de orientação financeira, de investimentos, Exatamente. porque tanto tem começado a se falar sobre fazer o dinheiro trabalhar por nós. Por isso, a gente precisa trabalhar para poder conseguir investir e transformar esses investimentos em qualidade de vida. Exatamente. Aí no final do dia, Goto, acho que no final do dia o que realmente importa é a forma como a gente conversou com a gente mesmo, a forma como a gente definiu as coisas para a gente mesmo e a forma como a gente escolheu por nós mesmos, né? E isso determina aí a nossa relação, né, com os recursos financeiros, né, com o dinheiro, com os investimentos, né? Além, obviamente, de buscar orientação e ajuda, né? Eu sou da área de humanas, eu sou psicóloga, e para que eu entenda e que eu tenha um olhar um pouquinho mais sofisticado a respeito dessa área de conhecimento, não há mal nenhum em buscar uma consultoria Ajuda. especializada, né? Com certeza. No Com meu caso, eu certeza. estou falando aqui com o consultor. Mas acho que, mais uma vez, né?
quando você fala assim, parece que as coisas conspiravam. Na verdade é porque o seu olhar muda um pouco, você muda um pouco de lugar e começa a enxergar as coisas de um outro jeito. Mas se houve algum mentiroso que te disse que seria fácil mudar comportamentos, você pode me contar que eu vou lá ter uma conversinha com essa pessoa. Sério com ele, porque era tudo Porque mentira. dos desafios da nossa experiência de vida aqui, as mudanças de comportamento, né, desde abandono de velhos hábitos até hábitos e construção de novos hábitos, são os grandes desafios, porque é a realidade, é a efetividade, é a prática. Esse é o desafio. Porque senão é isso que você disse, se todo mundo hoje que tem um acesso mínimo ali a algum tipo de literatura, sabe que R$ 100 por mês vai ter um monte gigantesco daqui a pouco. Por que não estamos fazendo isso, né? Ou se estamos não da forma adequada. Deixa eu ler o Né? comentário aqui do Bruno. A gente aprende a enxergar tudo que já existia e nunca percebeu. Exato. Da Ana Paula. Entender a necessidade dessa mudança e passar a abrir mão de uma coisa em favor de outra pode ser muito difícil mesmo. Bem difícil. Mas se existe lá na frente uma razão, tem ajuda. gente pedindo para deixar os gatilhos quietos. Pois é, mas... Não, o Rei Rainha Loja, dá para vender. Os gatilhos são ferramentas úteis. A gente até comentou sobre isso na semana passada aqui. As pessoas que vendem precisam vender. Entendi. Então, quem usa bem as técnicas, tudo bem, ótimo. A finalidade do negócio é esse. Só que para as pessoas serem felizes, mais felizes e equilibradas financeiramente, elas também precisam aprender a comprar. Se eu sei que o seu produto é bom, se eu sei que ele tem qualidade, que ele faz sentido para mim, eu vou comprar ele da mesma forma. Os gatilhos vão ser só uma ferramenta para poder fazer o seu produto ser mais atraente do que o do concorrente. Isso é uma pessoa financeiramente inteligente. Ela não deixa de comprar. Se ela conhece o seu produto e sabe que ele tem qualidade, ela vai comprar de você exatamente por isso. Não é um gatilho que vai deixar a pessoa, que vai fazer a pessoa deixar de comprar o seu produto. Exato. Bom, eu queria falar sobre mais uma técnica de autogestão. Eu acho Você que tem 2 minutos. Tá, então lá, 2 minutos. Pausa para respirar, né? Fazer pausas. Se tiver difícil fazer a coluna do vou ganhar para o mundo se eu fizer e eu vou perder o mundo se eu não fizer, e a coluna do meio tá difícil, para e respira, né? 30 segundos, 1 minuto. A decisão de compra, ela pode esperar 30 segundos para que você realmente pense sobre isso. Reflita, respire, oxigene ali o cérebro, pense a respeito das coisas. Essa é uma técnica muito simples e muito eficaz. Eu posso otimizar a sua técnica? Claro. Se você estiver nesse processo de reconhecimento, e melhor do que parar para respirar, melhor não, mas adequando essa técnica um pouquinho, funciona super bem, deixa para amanhã você compra. Sim, se você uma pausa pensar em maior. comprar alguma coisa, pensar em comprar alguma coisa agora por impulso, fala, não, amanhã eu compro isso. E aí tudo bem. Aí você tem um tempo de reflexão gigantesco, dá para trocar ideia com outras pessoas, quem sabe até comprar o produto lá da Márcia. Não, e às vezes vai ser uma compra mais consciente que vai trazer mais satisfação e eu vou entender que realmente é isso aí. Exatamente, com certeza. Com certeza. Prima, tá acabando, a gente tem só mais um minutinho. Eu quero te agradecer de novo pela presença, foi uma noite maravilhosa, uma conversa muito bacana. Semana que vem, terça-feira, tem mais. A gente está construindo uma linha aqui bem bacana de raciocínio. Pode deixar seu beijo pro pessoal. Pois é, gente. Um beijo, obrigada, Guto, pelo convite. Semana que vem a gente vem com mais técnicas, mais dicas. Se alguém quiser mandar aí perguntas já para o Guto antes, né? Assim como na semana passada, né? Que a primeira live a gente nunca esquece, essa também jamais será esquecida. Foi tão boa quanto. O pessoal participou, mandaram direct mesmo, com as sensações. Algumas pessoas ficaram felizes, outras ficaram mais angustiadas de ver o extrato da conta bancária. Mas foi super legal. Pessoal, brigadão pela presença de todo mundo.
Semana que vem a gente se encontra de novo. Paulinha, te amo. Muito obrigado. Ah, Você abrilhantou a nossa noite. Teremos oportunidade de ter mais encontros como esses. A live vai ficar salva. Vocês podem participar na próxima semana do jeito que vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado para então todo mundo. tá. Boa Beijo, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau.